Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje a gente vai continuar a leitura do Pequeno Príncipe. Ontem a gente não teve vídeo porque eu estava ocupado. Eu saí com a minha mulher, né? Preferi aproveitar o dia, fui no shopping com ela. Aliás, muito obrigado, meu amor, por compartilhar meu canal. Agradeço muito. Fico muito feliz com o comentário que a moça postou. Adorei muito a repercussão que está tendo e estou gostando muito que está tendo bastante visualização também nos meus vídeos. E eu não esperava isso. Então, muito obrigado, pessoal que está assistindo. Pelo menos um pouquinho já ajuda bastante e fico muito alegre com toda a repercussão do conteúdo. Eu vou beber minha água e a gente pode prosseguir com a leitura. Vamos lá, pessoal? A gente está continuando no capítulo 4. Eu aprender assim. Uma segunda coisa, muito importante. O seu planeta, de origem, era pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim? Sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram um nome, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequeno que mal se vê no telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o Pequeno Príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera, na época, uma grande demonstração da sua descoberta, num congresso nacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito, por causa das suas roupas típicas. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o seu povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando lhes falamos de um novo amigo, elas jamais se interessam pelo essencial. Não perguntam nunca: qual o som da sua voz? Qual os brinquedos que prefere? Será que coleciona borboletas? Mas perguntam: qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente então é que elas acreditam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, com gerânios na janela e pombas no telhado, elas não conseguem imaginar essa casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam: que beleza! Assim que lhes dissermos, a prova de que o Pequeno Príncipe existia é que eles eram encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas escolherão os ombros e não nos chamarão de criança. Mas se dissermos o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, elas ficarão inteiramente convencidas e não incomodarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito tolerantes com as pessoas grandes. Mas, é claro, para nós, que compreendemos a vida, os números não são muito importantes. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Teria gostado de dizer: era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso parecia, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Porque não gostam que leiam meu livro superficialmente e me sinto tão triste ao contar essa lembrança. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por isso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar, na minha idade, quando não se fez outra tentativa além de boias fechadas e abertas.
aos 6 anos de idade. Experimentei, é claro, fazer os retratos mais parecidos que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável, outro já inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora, o Pequeno Príncipe era muito grande. Ora, pequeno demais. Hesito também quando a cor de seu traje. Vou arriscando então aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes importantes, mas sei que ele vai me perdoar. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele, mas, infelizmente, não sei ver carneiro dentro de caixa. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. Aqui a gente para na página 19. Eu vou continuar a leitura do capítulo 5. Todos os dias eu aprendia mais alguma coisa sobre o seu planeta. Sua partida, sua viagem, mas as informações foram colhidas devagar, ao acaso das reflexões. Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos baobás. Dessa vez, ainda foi graças ao carneiro, pois bruscamente o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse uma grande dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Não compreendi, logo porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou. Naturalmente, eles comem também os baobás? Expliquei ao pequeno príncipe que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. E que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a comer um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes faz o pequeno príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro, mas sabiamente ele fez uma observação. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. Isso é certo. Mas por que tu desejas que o carneiro coma os baobás pequenos? Bem, vejamos, respondeu-me, como se fosse algo evidente. E tive de fazer um grande esforço de inteligência para resolver sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas, de ervas boas. Sementes más, de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que uma cisne despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. As sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E um baobá, se demorarmos a descobri-lo, nunca mais nos livraremos dele. Ele invade todo o planeta, ele perfura como suas raízes, e se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. Ah, tá. Aqui, gente. Tem uma imagem dos elefantes e do Pequeno Príncipe. Arrancando o baobá, claro. É uma questão de disciplina. Mas disse mais tarde, Pequeno Príncipe. Quando a gente termina a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás, logo que se diferenciem das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos, e é um trabalho sem graça, mas fácil execução. Um dia, aconselhou-me a realizar um belo desenho desse planeta, para ele entrar na cabeça das crianças do seu planeta. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde. Mas quando se trata de baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado crescer 3 arbustos. E, de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de adotar um tom moralista, mas o perigo dos baobás é pouco conhecido, e tão grandes os riscos para aquele que um dia se perdesse no asteroide, que, ao menos uma vez, abro exceção à minha reserva. E digo, crianças, cuidado com os baobás.
Foi para advertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaça, como a mim, e de quem nunca suspeitamos que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Perguntarão talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelos sentimentos de urgência. Aqui, gente, o desenho dos baobás. Aqui acaba o capítulo 5, a gente vai para o capítulo 6. Eu não vou ler ele hoje. Eu, na verdade, vou explicar o que aconteceu com esses dois capítulos, né? O que se aconteceu, o que se passa nesses dois capítulos, o 4 e o 5. Talvez não tenha ficado tão claro assim. A gente parou na página 24. O capítulo 4, ele fala sobre o planeta do Pequeno Príncipe. Fala como as pessoas grandes, né, os adultos, eles se importam só com números. Tanto que tem a parte lá que eles falam, quando você conhece um amigo novo, eles não perguntam o tom da voz, ou como ele se parece, a sua aparência, como é o seu cabelo. Eles perguntam sim, quantos anos ele tem, quanto ele pesa, quanto o seu pai ganha, também a casa, né? Olha, pai, vi uma casa de tijolos, rosa, com detalhes na janela. Ele nem se interessa, nem liga. Mas quando você fala, vi uma casa de 100 mil reais, 500 mil reais, aí sim que ele liga. Fala que, puxa, que casa bacana. Sabe, as pessoas grandes ligam para números. Não pessoas grandes. Ele fala pessoas fúteis, que não ligam pro que é realmente essencial, para o que realmente é belo na vida. Liga para as coisas banais, coisas materiais. E é isso que fala sobre o capítulo 5. Para você não ser banal, para você gostar de coisas materiais. Não, perdão. Para você não ser banal, você não gostar de coisas materiais, mas gostar de coisas essenciais. E o capítulo 6. Capítulo 5. O capítulo 5 fala para você não deixar que procrastine muito, para você não deixar as coisas importantes para amanhã. Algumas coisas sim são importantes, por exemplo, uma tarefa que é para você entregar semana que vem. Talvez você varrer a casa hoje, tá muito cansado, sabe, o dia foi cansativo, deixa isso para amanhã. Mas coisas importantes mesmo, um trabalho importante, uma conversa que tem que ser conversada, palavras que têm que ser ditas, um vídeo que tem para ser feito, talvez isso seja importante, isso não seja legal deixar para amanhã. E eu acho que é isso, gente. É isso sobre esses dois capítulos que eu queria falar com vocês. Esses dois capítulos eu queria dar uma atenção a mais, tanto que ontem não teve vídeo por causa disso também, porque eu estava pensando sobre como esses dois capítulos iam ser lidos, porque minha dicção não é muito boa para ser lida, então capítulos tão complexos assim, tão difíceis de serem lidos, é mais desafiador para mim, tanto que foi por isso que eu escolhi começar com O Pequeno Príncipe. É um livro fácil de ler, é um livro que não tem palavras tão espinhosas, tão grossas, mas palavras redondas. Mas alguns capítulos como esse, o 4 ou 5, são difíceis de serem lidos sim. Por isso eu gosto de trazer um vídeo mais longo e mais explicado, porque talvez a minha voz lendo o capítulo não tenha sido tão boa. Por isso que a explicação depois eu acho legal sim e acho necessária para explicar o porquê que esse capítulo foi e o que eu acho que esse capítulo foi, por que eu acho que ele foi dado assim. Então a interpretação também é muito importante. A interpretação que eu tive do capítulo 5 foi para você não ser preguiçoso e o capítulo 5 para você não ser banal. Faça as coisas que têm que ser feitas e não seja banal, seja essencial. É isso, gente. Boa noite. Muito obrigado por terem visto mais esse vídeo. Sei que foi um vídeo mais longo, talvez não tenha tantas visualizações, talvez não tenha tantos likes quanto os outros vídeos, por ser maior mesmo. Um vídeo de 15 minutos é difícil de ser visto até o final, principalmente num canal tão pequeno quanto o meu. Mas eu acredito que esses 10 seguidores que estejam me seguindo, com certeza gostam do meu conteúdo e só estão inscritos no meu canal porque eles gostam de mim e gostam de acompanhar o livro que eu estou lendo. Fico muito